O que eu percebo é que o jornalismo hoje ainda corre muito atrás de modelos, formatos e linguagens inovadores, diferentes, que possam fazer sucesso, seja ele para a televisão, para o rádio, para o jornal, mas ainda não existe o jornalismo não conseguiu se encontrar nesse cenário. Eu converso agora com a Maíra Bittencourt, jornalista e doutora em comunicação, que lança agora o livro Príncipe Digital. Na verdade, é a tese de doutorado dela, um trabalho árduo, mas excelente, principalmente para nós, comunicadores. Como é que foi o processo até chegar nesse resultado, o livro? Então, o livro ele traz um trabalho de campo que durou 4 anos, né, o tempo do doutorado, e nele, além da teoria, eu trabalho com a prática, né, com a prática do campo e depois da visualização dos produtos dos comunicadores que foram abordados durante essa pesquisa. Eu trabalho com a metodologia da Ground Theory, que propõe ir a campo primeiro e aí depois tensionar esse produto com os autores. Então, nesse processo, eu consigo coletar os dados, primeiro de 2013 até 2015, e nesse meio tempo a gente foi todo o tempo trabalhando com os autores junto, investigando e chegando à saturação das categorias que vieram do campo. Então é um processo intimamente ligado à realidade social brasileira e não um processo teórico que aparece na maioria das teses, na maioria dos trabalhos de pesquisa. Esse trabalho de investigação ele tem foco nas manifestações populares, então eu trabalhei com 74 manifestações em todo o Brasil e além disso eu abordei todos os estados brasileiros, né, para dar essa dimensão brasileira para o livro e não somente de uma das regiões. A ideia com a tese e depois com o livro seria uma compreensão do cenário social como base para os comunicadores, para que a gente possa repensar a comunicação voltada para a realidade social do momento. Por isso que eu fui me inspirar na teoria do príncipe, né? Do príncipe de Maquiavel, do príncipe de Gramsci, do príncipe de Ottaviani, que eles todos se propõem a essa leitura do cenário social. Então ele é uma leitura do cenário social bastante ligada ao campo, ao que as pessoas disseram e à compilação desse material tensionado com as teorias. Então você faz uma atualização do trabalho desses autores pela realidade, o momento em que você vive, né? Sim, a proposta é justamente essa, que é uma atualização desses conceitos. É claro que eu não quero, em momento algum, me igualar a Maquiavel, ou a Gramsci, ou ao próprio Ottaviani, que foi um grande sociólogo, pensador brasileiro, mas tentar a inspiração neles para uma proposta de atualização desse conceito de príncipe. Então, por que a atualização desse conceito de príncipe? Porque cada um, em seu tempo, tentou uma compreensão da realidade social daquele momento. E a proposta de cada um deles era que, com a visualização do cenário social, da composição, da organização da sociedade, fosse possível pensar em outras coisas. No Maquiavel, no caso, pensar num novo modelo de governo. No Gramsci também tinha essa proposta, embora com uma outra configuração. O Maquiavel falava do príncipe enquanto monarca, o Gramsci enquanto partido político. Já o Ottaviani, ele fez uma leitura da sociedade já voltada para a comunicação, né, com os meios de comunicação de massa e principalmente com a televisão, sendo este príncipe eletrônico que ele chamou. E o príncipe digital vem a ser também essa leitura da sociedade do momento, para que a partir disso se possa pensar em pistas para a comunicação. Eu proponho algumas pistas, mas o livro ele não tem essa intenção de ser um manual, um guia de como agir no jornalismo. Ele tem alguns caminhos que a gente percebeu ao longo da pesquisa, eu em conjunto com o orientador também, mas principalmente ele tem a intenção de ser essa leitura do cenário social do momento, que está bastante ligado aos movimentos de manifestações, tanto na internet quanto nas ruas, bastante ligado à estrutura de redes, da comunicação interpessoal e da comunicação massiva através das redes e de um novo momento do jornalismo e do capitalismo. Você acredita que nós, comunicadores da atualidade, estamos preparados e usamos todas as ferramentas disponíveis para a comunicação em toda a sua potencialidade?
Eu acredito que não, que ainda falta muito para o jornalismo se adequar a esse momento que a gente vive. Isso é um processo da própria estrutura das redações, né, que se vive um dia a dia corrido demais atrás da notícia, da edição, da publicação desse material e talvez um pouco do distanciamento da pesquisa, né? Enquanto a pesquisa não chega e também o mercado, né, as redações, os jornalistas que trabalham nas redações não conseguem ir atrás da pesquisa. Há um processo de identificação dessa estrutura do momento pelos pesquisadores, mas não existe ainda uma conversa entre os dois meios. E acho que talvez falte isso para que o jornalismo consiga se apropriar melhor de todas as tecnologias. O que eu percebo é que o jornalismo hoje ainda corre muito atrás de modelos, formatos e linguagens inovadores, diferentes, que possam fazer sucesso, seja ele para a televisão, para o rádio, para o jornal, mas ainda não existe o jornalismo não conseguiu se encontrar nesse cenário. Talvez o rádio tenha encontrado um pouquinho mais o seu espaço nesse meio, mas a TV, o jornal impresso ainda seguem correndo muito atrás do que se faz na internet para tentar manter os seus produtos, manter a audiência, e talvez o caminho não seja esse, de correr atrás da internet, sim propor algo diferente, encontrar um caminho diferente e o seu lugar nesse espaço. Tem muitos pesquisadores que acreditam e afirmam que os meios de comunicação vão acabar, por exemplo, o jornal impresso que vai acabar. Eu não sigo essa linha. Eu acredito que nenhum meio de comunicação vai acabar, como não acabou até hoje, né? Surgiram outros meios, a televisão apareceu e também tinha todo esse discurso de que o rádio iria acabar, que o jornal impresso iria acabar, e eles não acabaram, eles encontraram o seu espaço. E nessa era de redes, de conexão direta entre as pessoas, eu acredito que também é preciso isso, encontrar o seu espaço para cada meio, mas não que eles possam se extinguir. Por que o rádio está à frente nesse processo? É que talvez o rádio ele tenha sofrido já com a televisão esse processo de mutação, né? Então ele encontrou um espaço mais fácil. O rádio ele tinha no passado aquele espaço central na vida das pessoas, né? Ele ocupava o espaço central da sala das famílias. E com a chegada da televisão ele perdeu esse espaço e ele se reinventou para estar em outros locais. Então hoje a gente vê as pessoas escutam bastante o rádio no carro, elas escutam através de dispositivos móveis, elas trabalham com áudio em outros formatos também, em outras estruturas, e o rádio foi se adaptando a isso, a este espaço de trânsito e não mais o espaço de dentro de casa. Ele encontrou o seu espaço nesse cenário atual. Então, um cenário que as pessoas estão andando, elas estão se movimentando, estão migrando de um espaço para o outro e conseguem acompanhar o rádio nesse processo. O bacana é que você, além de se dedicar à vida acadêmica, também tem a experiência prática das redações. Pesquisou mais de 600 pessoas para esse trabalho final. Quais são os principais pontos de insatisfação do público com o nosso trabalho? Eu não sei se é insatisfação do público. Eu acredito que com a pesquisa eu pude encontrar o outro lado. O que as pessoas estão gostando na internet de comunicadores que não são jornalistas. E aí o que apareceu? Apareceu muito um acompanhamento de produtos ultra segmentados e ultra locais. O indicativo de nomes de comunicadores que muitas vezes não são formados na área, eles vêm principalmente ligado a isso. Então as pessoas elas citam que acompanham frequentemente ou acompanham seguidamente comunicadores que falam da sua cidade, do seu bairro, da sua região, com notícias locais e também notícias segmentadas, seja ela na moda, no esporte. Então, comunicadores que se aprofundam em assuntos ou que trabalham a realidade local. Esse é um dos indicativos. Outro dos indicativos é da participação do público mesmo. Então, os jornalistas formados, né, têm muito esse receio de dar espaço ao jornalismo cidadão, a participação das pessoas, né? Em tentar, não, se aquele é um youtuber que está conseguindo sucesso, eu vou tentar imitar ele, mas tentar derrubar ele. Talvez o que a gente eu teria que fazer seria justamente o contrário, tentar trazer essas pessoas para contribuir com a informação. Assim como já acontece bastante no entretenimento, né, dessas pessoas participarem de alguma maneira dos programas de entretenimento, mas esse movimento ainda não há em relação ao jornalismo de fato, de
notícias, né? Então, um dos caminhos também seria esse que as pessoas apontaram, de identificar ultralocal, ultrasegmentado e a participação das pessoas na composição da notícia. E não apenas como, essa é a imagem de um telespectador que postou no YouTube. Não, ele participando da notícia, ele sendo fonte de pauta, participando disso, que também já é um caminho bastante antigo. Eu identifiquei outras questões também ligadas à comunicação da internet, como linguagens e formatos de blogs, de páginas, de redes sociais, mas isso são muitas características, que a gente não teria como resumir assim, num espaço curto de tempo. Eu trabalho bastante com isso nos últimos capítulos do livro, né, apresentando essas possíveis dicas, mas não que exista um formato único, né? Essa seria a solução para o jornalismo, mas tem indicativos que vieram a partir do campo. Maíra, uma honra, um prazer estar conversando com você, nós que já trabalhamos juntas, tá? E parabéns por todo esse esforço, enfim, todo esse progresso. Eu fico bastante orgulhosa de já ter trabalhado com você e parabéns. Obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço o espaço e a divulgação do produto, porque a gente que trabalha com pesquisa tem muito isso de não adianta a gente estar pesquisando, né, sem conseguir levar adiante. Então o espaço de divulgação é fundamental assim, para o trabalho do pesquisador. E obrigada pela sua colaboração mais uma vez com a nossa profissão, com esse trabalho. Luciane Miranda para a Ducascope TV.